Oi pessoal, a gente segue nossas videoaulas, nós vamos ver agora os artigos 334 e 334A do Código Penal, os crimes de contrabando e descaminho. Nós que já estudamos os crimes contra a administração pública praticados por funcionário, nós já vimos atrás o artigo 318, a facilitação do contrabando e do descaminho. Então, o crime do 318 é o crime do particular, o crime do funcionário público, um crime próprio, onde o funcionário público que é encarregado de efetivamente combater, enfrentar, dificultar a conduta de contrabando e descaminho, ele facilita esse crime. Não interessa, lembra que nós vimos, não interessa como, não interessa de que maneira, não interessa a que vantagem ele vai ter, não interessa por que ele vai fazer isso. Ele vai efetivamente ter a capacidade de facilitar aquela determinada ação do outro. Nós vamos ver, dentro desse cenário, dentro desse contexto, os crimes agora de contrabando e descaminho. Esses crimes, o que é que eu tenho? Primeiro, crimes praticados por particular. Esses crimes eles eram previstos antes no mesmo artigo, o artigo 334A, perdão, o artigo 334, ele trazia a mesma previsão, tanto o contrabando como o descaminho. O legislador optou separar essas duas condutas e dar a elas pesos diferentes. Então, a reprovabilidade passa a ser uma reprovabilidade distinta, diferente disso. Tá? O que nós vamos ter? Dentro desse cenário, dentro desse contexto, nós vamos entender o seguinte: crime contra a administração pública é sempre um crime que ofende o interesse geral da administração pública. E qual é o interesse que é protegido quando a gente fala de contrabando e descaminho? Ou a questão tributária, a arrecadação tributária, ou a autoridade da administração no momento em que ela vai ter a capacidade de indicar, de sinalizar que tipo de mercadorias podem ou não ser trazidas para o Brasil, que tipo de mercadoria pode ou não ser efetivamente trazida para o território nacional. O crime de descaminho, previsto aí no artigo 334, diz o seguinte: lê comigo aí o artigo 334 do Código Penal. Iludia no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então eu estou aqui praticando o crime de que maneira? Eu estou iludindo, ou seja, não estou pagando, eu estou deixando de pagar aquela carga tributária, aquele peso de tributos que eu deveria ter para o ingresso ou a saída de mercadorias no Brasil. Então veja só, aqui eu estou importando ou exportando mercadorias que podem entrar ou sair do Brasil. Então eu viajei, fiz uma viagem ao exterior, comprei um notebook, comprei um smartphone, trouxe ao Brasil. Nós sabemos que há cotas que eu preciso observar no Brasil. Em regra, essas cotas antes eram de $500, hoje estão chegando aí a $1.000. Acima disso, eu preciso pagar a carga tributária, o tributo correspondente. Se eu não pago, eu estou praticando o crime de descaminho. Então, no descaminho, eu importo ou eu exporto, portanto, eu trago para o Brasil ou levo do Brasil uma mercadoria que pode sair do Brasil, ela pode sair ou pode entrar, não é proibido, não é vedado aí a sua comercialização, o seu fluxo, mas eu tenho que pagar uma carga tributária, um tributo específico e não o faço. Esse é o crime de descaminho. O crime de contrabando, que está no artigo 334A, ele tem uma outra lógica. Por quê? O crime de contrabando ele vai proteger a capacidade que o poder público tem de determinar o que é que pode e o que é que não pode entrar no Brasil. O poder público tem essa capacidade de determinar, de ordenar que determinados produtos, determinadas mercadorias não podem vir a entrar no Brasil. Quer por questões sanitárias, quer por questões econômicas, quer por questões ambientais, questões de saúde pública, não interessa. O poder público diz, olha, tal mercadoria não vai entrar porque eu quero proteger a indústria interna. Tal mercadoria não vai entrar porque ela pode criar um risco à saúde pública, criar um risco de forma a comprometer a saúde pública.
Então, dentro desse contexto, o que é que diz o crime de contrabando? Eu estou trazendo para o Brasil, eu estou retirando do Brasil determinadas mercadorias que não podem efetivamente entrar ou sair do Brasil. Primeiro, vamos entender que é uma norma penal em branco, ou seja, essa norma penal ela pressupõe uma complementação por outro ato do poder público, um regulamento, uma portaria, que vai determinar que tipo de mercadoria pode ou não pode entrar no Brasil. Lembra, portanto, que o crime de contrabando é uma norma penal em branco. E ele tem outra característica. O crime de contrabando ele é um crime de natureza subsidiária. O que significa ser um crime de natureza subsidiária? Eu só utilizo o crime de contrabando se eu não encontrar uma outra tipificação mais adequada, se eu não encontrar uma outra figura típica mais adequada. Qual é? Imagina, por exemplo, que eu estou entrando com drogas ilícitas ou com armas. Eu já não vou mais aplicar o crime de contrabando. Eu vou aplicar o tráfico de armas, o tráfico de drogas. Então, eu uso o crime de contrabando para essas condutas. Estou importando ou exportando uma mercadoria que não deve entrar ou sair do Brasil, mas eu não tenho, eu não possuo, eu não encontro um outro tipo penal mais específico, um outro tipo penal melhor, ou um outro tipo penal mais adequado. Tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, tráfico de material biológico. Nesse caso, a gente vai utilizar o contrabando. Então, resumindo, desse caminho, eu importo ou exporto a mercadoria que pode ingressar ou sair do Brasil, só não pago a tributação correspondente necessária. Contrabando não é uma mera questão tributária, não é uma mera questão de pagar aquele determinado valor. Eu estou importando ou exportando uma mercadoria que não deveria entrar ou sair do território nacional. É aqui que a gente vai ter. Eu queria destacar em particular um dispositivo do crime de contrabando. Vocês vão encontrar no artigo 334-A, parágrafo 1º, inciso 3º. Olha o que ele diz. É crime também de contrabando, incorre na mesma pena, mesma gravidade, a conduta de reinserir no território nacional mercadoria destinada à exportação. Olha que interessante esse crime. Eu tenho, efetivamente, a conduta do agente que produz uma mercadoria no Brasil. Essa mercadoria, por algum motivo, ela tem um tratamento diferenciado, porque ela é pensada só na exportação. Então, por exemplo, eu tenho alguns veículos que são fabricados no Brasil, recebem um tratamento tributário diferente, porque eles vão ter a destinação que é a exportação. Nesse caso, a gente vai ter efetivamente o crime quando eu exporto esse carro, reinsiro no território nacional para que ele possa ser vendido dentro do território nacional. E, Rafael, qual é o crime? Quer dizer, se é um produto brasileiro, se é um produto feito aqui, por que isso vai representar crime? Porque ele foi feito dentro de um regime tributário diferenciado. Então, eu produzi o carro A e o carro B. Eles são iguais. Só que esse carro aqui foi feito para ser comercializado dentro do território nacional. Ele tem uma regra tributária. Esse carro foi feito para ser vendido ao exterior. Terá uma outra regra tributária. Eu exporto esse carro, trago de volta e ele vai competir em igualdade de condições com o anterior. Veja o prejuízo que eu causo aí do ponto de vista econômico e do ponto de vista tributário. Estou comercializando um produto que foi feito debaixo de regras próprias, específicas, autorizadas e determinadas pela administração pública, com a finalidade da exportação. Tá bom? Então, esses são os crimes de contrabando e de descaminho.